Aleluia. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Glória a Deus. Gostaria de saber se temos alguém que nos visita nesta noite, que não pertence ainda a esta igreja, mas que nos dá a honra e a alegria de estar aqui nessa noite. Tem alguém? Dá um sinal com a mão. Nós temos lá o nosso irmão. Muito bem. Tem mais alguém? Que diremos a ele? Seja bem-vindo. Sinta-se bem em nosso meio. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Queremos fazer menção dos irmãos do setor de número 2, que estão agendados para estar aqui conosco. Vamos começar lá pelo Estrela d'Alva. O evangelista Jailson, ele justificou a sua ausência. Tem alguém aí do Estrela d'Alva? Fica de pé, está o presbítero Silisnei, né, com alguns irmãos que vieram. Estamos felizes por isso. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Temos lá os irmãos também. Sebastião Herculano, pastor Caetano, a Cláudia e os demais não chegaram ainda. Lá do bairro Sofia, pastor Weikler, irmã Sheila e os demais, temos lá uma boa cooperação. Que Deus abençoe, meus amados. Os irmãos lá do Estevão, presbítero Amadeu, irmã Francisca e os demais, temos ali os irmãos, que Deus os abençoe. Progresso, pastor Joarzinho, irmã Denise e os demais, lá estão. Deus abençoe, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Olavo, pastor João, Mailiene e os demais irmãos. Nós temos alguns irmãos. Deus abençoe vocês. Quem mais? Só, né? Vamos dar um bem-vindo ao setor 2, que diremos? Bem-vindos no nome santo de Jesus. Aleluia. Nós temos aqui pedidos de oração, depois nós vamos, no final, orar, né? Quero convidar os irmãos para abrirmos a nossa Bíblia, mais uma vez, para Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 3. Glória a Jesus. Tito, capítulo de número 3. Para a nossa meditação nesta noite. Quem precisar pode acompanhar a leitura pelos telões. Tito, capítulo 3, a partir do versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que eles obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão
para com todos os homens, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Amém? Oremos e peçamos que Deus fale conosco, né? Deus eterno, soberano, te damos graças, Senhor, lemos a Tua palavra e que ela possa, Senhor, ser uma bênção mais essa vez para cada um de nós, que todos nós, Senhor, saiamos daqui mais abençoados do que entramos, que a Tua palavra possa, ó Deus, trabalhar em nossos corações, que o Senhor possa nos moldar conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Por meio desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos aprender nesta noite sobre 3 coisas que nós precisamos nos lembrar. 3 coisas de que nós precisamos nos lembrar, porque nós somos tendentes a ser esquecidos, né? Como seres humanos que somos, a nossa memória muitas vezes ela é seletiva, né? A gente lembra daquilo que a gente está mais preocupado, a gente está mais focado, mas aqui nós vamos aprender que tem 3 coisas que nós não podemos nos esquecer, que nós precisamos estar sempre nos lembrando. O apóstolo Paulo escreveu esta carta a Tito, provavelmente no intervalo entre a sua primeira e segunda prisão. Nós lemos o livro de Atos, né, termina com o apóstolo Paulo preso lá em Roma, esperando comparecer diante da face de César, o imperador romano, que naqueles tempos era Nero, o terrível Nero, né? E segundo a história da igreja e a tradição da igreja, depois de 2 anos, Paulo compareceu diante do imperador e ele foi absolvido, ele foi solto. E por mais cerca de 2 anos, mais ou menos, ele continuou o trabalho, visitando as igrejas, né? Provavelmente ele foi até a Espanha, que era o desejo dele. Então, depois ele foi preso novamente e depois executado. Então, segundo os estudiosos da palavra de Deus, Paulo teria escrito essa carta quando ele foi solto, né, antes dele ser preso pela segunda e última vez. Então, nesse intervalo, ele escreveu essa carta a Tito. Paulo havia colocado Tito para cuidar das igrejas que estavam localizadas na ilha de Creta. Quando lemos aqui a carta, nós entendemos que havia muita desordem
havia muitos problemas nas muitas igrejas localizadas ali na ilha de Creta. E Tito foi enviado para lá, esse jovem pastor, para colocar em ordem, para ensinar a doutrina correta, para ensinar a igreja naquela localidade, ou as igrejas, né, de acordo com a sã doutrina. Esse é o tema dessa carta, a sã doutrina e as boas obras. Então aqui nós vemos Paulo, no capítulo 3, continuando, orientando, ele está aqui exortando, orientando Tito a respeito do que ele deveria ensinar aos irmãos, aos crentes ali daquela região, das igrejas localizadas na ilha de Creta. Então aqui nós vamos aprender que ele vai nos ensinar sobre essas três coisas que nós não podemos nos esquecer. A primeira coisa que nós não podemos nos esquecer é de que nós somos crentes. Todo dia, irmão, nós temos que lembrar, toda hora a gente tem que lembrar. Talvez precisa você até dar um toquezinho em você, epa, eu sou crente. Todo dia, porque senão às vezes a gente esquece, né? Você todo dia precisa se lembrar de que você é crente. E que por isso você tem que ser diferente deste mundo. Você tem que falar diferente. Você tem que agir diferente. Você tem que se vestir diferente. Você tem que ter uma visão diferente deste mundo, né? Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar diariamente. Por quê? Aqui, nos versos 1 e 2, o apóstolo vai orientar Tito sobre isso que ele deveria ensinar aos irmãos. Porque, como crentes, há muitas coisas que nós temos que fazer, porque somos crentes. E também tem muitas coisas que nós não podemos fazer, porque nós somos crentes. Então, há coisa que temos que fazer, porque somos crentes, e há coisa que nós não podemos fazer, porque nós somos crentes. Então, aqui nos versos 1 e 2, ele vai dizer a Tito, para ensinar aos irmãos, algumas coisas que ele, como crentes, tinham que fazer, e outras coisas que eles não poderiam fazer. Então, vamos lá. Admoesta-os, esse verbo admoestar, conforme o verbo lá do original, significa fazer lembrar. Paulo está dizendo, ó, lembra eles. Como falei, nós somos esquecidos, né? Esse verbo significa recomendar. Paulo está dizendo, olha, recomenda os irmãos. Também significa chama a atenção deles. É isso que significa admoestar aqui. Lembra eles, recomenda, chama a atenção deles. Primeiro, para quê? A que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam. Então, a primeira coisa, sendo crentes, que isso nós não podemos esquecer, então nós temos que nos lembrar que, como crentes, primeiro, nós temos que nos sujeitar ou nos submeter aos principados e potestades, que aqui diz respeito às autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1, diz que toda a autoridade foi constituída por Deus. Ele diz que as autoridades que há foram estabelecidas por Deus. E Paulo diz lá também que quem resiste à autoridade está resistindo ao próprio Deus, porque foi Deus quem estabeleceu autoridades, né? Então, se sujeitar significa obedecer, conforme na continuidade, né? Que lhes obedeçam. Então, essa é a primeira coisa que precisamos nos entender, lembrando que somos crentes, e como crentes, servos do Senhor, nós temos que estar em obediência às autoridades
constituídas por Deus. Isso inclui as leis, né? Todo cristão comprometido com Deus, ele se compromete também em obedecer às leis. Agora, é claro que desde que as ordens, desde que as leis não se choquem com a palavra de Deus, porque a nossa obediência, acima de tudo, é a palavra de Deus. Se as leis dos homens, das autoridades, elas vêm de encontro com a palavra de Deus, então nós não podemos obedecer, e nós vamos ter que desobedecer às autoridades e às leis se elas chocarem-se com a palavra do Senhor. Então, como crentes, nós não podemos ignorar isso. Deus estabeleceu o princípio de autoridade, e não tem como a gente escapar disso. Em qualquer lugar que você for, ali tem autoridades constituídas por Deus. Em casa, Deus constituiu os pais como autoridade. Em casa, na família, Deus instituiu o esposo como autoridade sobre a sua esposa. Por isso a Bíblia diz que as esposas devem submeter-se aos seus maridos. É um princípio de autoridade que Deus estabeleceu. Então, em casa, os filhos precisam obedecer aos seus pais. Eles são a autoridade que Deus estabeleceu. E quando os filhos se rebelam, quando os filhos não obedecem aos seus pais, eles não vão ser abençoados, eles vão entrar em problemas sérios. Porque sempre que a gente bate de frente com aquilo que Deus pede de nós, nós vamos arrumar encrenca para nós mesmos, porque os princípios que Deus estabeleceu não podem ser quebrados. Aí você vai para a escola, lá tem a autoridade que Deus estabeleceu. Lá tem o diretor, lá tem o professor, tem o coordenador ou os coordenadores. E como cristãos, se estivermos lá como alunos, nós temos que respeitar, obedecer, submeter as autoridades naquilo que é justo e correto. Então, o crente não pode ser rebelde, ele não pode ser uma pessoa que se levanta contra as autoridades. Ele não pode ser um anarquista, porque senão ele estará quebrando os princípios que Deus estabeleceu, né? O princípio de autoridade. Aí você vai para a empresa para trabalhar, lá estão as autoridades constituídas. Lá tem seu encarregado, acima do encarregado tem o responsável pelo encarregado, e assim vai toda uma hierarquia. E o cristão, como empregado, ele tem que submeter às leis da empresa, ele tem que ser respeitoso, submisso naquilo que é justo e correto aos seus superiores lá na empresa onde ele trabalha. Fora disso, está contra o princípio de Deus, você está em rebelião contra o próprio Deus, conforme nos dias lá que nós citamos, né? Romanos capítulo 13, quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Então não tem para onde a gente escapar. O princípio da autoridade está em todos os lugares. E então, aonde chegarmos, nós temos que já passar a saber quem é a autoridade ali, para nós estarmos ali nos comportando em submissão, em respeito, em obediência. Refrisando, né? Quando as leis, as ordens não se chocam com a palavra do nosso Deus. Então, isso é a primeira coisa que, como crentes, nós temos que entender. O princípio de obediência. Admoesta os que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam. Esta é a recomendação da palavra de Deus. Segundo, e estejam preparados para toda boa obra. E no versículo 8, no último que lemos, o apóstolo volta a frisar isso. Ele diz, fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras.
Então, a segunda coisa que na condição de cristãos nós temos que fazer é estar preparado para toda boa obra. Nós não somos salvos pela prática das boas obras, mas a palavra de Deus é muito clara em dizer que nós demonstramos a nossa fé em Cristo, em Deus, é por meio das obras que nós praticamos. Tiago disse que a fé sem as obras, ela é morta. Então, a nossa fé, ela é demonstrada por boas obras. O que são as boas obras? Vamos ver alguns exemplos. Interceder uns pelos outros é uma boa obra, sim ou não? Sim. Ajudar aquele que precisa dentro da nossa condição, isso é uma boa obra? Sim, isso é uma obra, uma boa obra. Pregar o evangelho aos perdidos, isso é uma boa obra? Sim, é uma boa obra. Fazer parte de um dos departamentos da igreja, envolver nos trabalhos da igreja, isso é uma boa obra? Sim. Então, nós temos, o crente, ele não pode ser infrutífero. Paulo diz que nós temos que estar preparados, e no versículo 8 ele diz que nós temos que nos aplicar à prática das boas obras, senão a nossa fé vai ser morta. Porque há muitos que o cristianismo dele, a fé dele é apenas uma fé teórica. Às vezes ele vem ao culto, nem sempre, mas vem ao culto de vez em quando, às vezes vem na ceia, participa da ceia. Irmão, mas não passa disso. Não se envolve em nenhum trabalho para Deus. Não faz nada para agregar ao reino. Está sempre cuidando apenas dos seus interesses pessoais, materiais, mas não se envolve em nada no reino de Deus. Irmãos, o crente não pode ser assim. Nós temos que estar preparados para toda boa obra e nos aplicarmos. Diz aqui o versículo 8. Aqueles que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Irmãos, e oportunidade aqui não falta. Como é que alguém vai chegar diante de Cristo naquele dia? Senhor, eu não pratiquei boas obras, eu não me apliquei às boas obras, porque eu não achei lugar, Senhor, para eu trabalhar. Como que nós vamos dar essa desculpa, né? Porque todos os lugares que a gente olha, tem oportunidade de nós praticarmos boas obras. Ah, pastor, mas na igreja ninguém me dá oportunidade. Na igreja, todo mundo está nos seus cargos aí, então não tem oportunidade. Procura o irmão Adeildo lá, pega uns 100 folhetos, vai lá para a feira domingo, olha a boa obra aí te esperando para fazer. No seu tempo livre, dá uma voltinha lá no seu bairro, lá de casa em casa, entrega uma mensagem do Evangelho. Quem que pode impedir você fazer isso? Então, meus queridos irmãos, nós não podemos ser infrutíferos. Passando aqui para o versículo 2, vamos ver agora algumas coisas que o crente não pode fazer. Nós vimos algumas aqui que temos que fazer, né? Submeter-se às autoridades instituídas por Deus. E estarmos preparados e sempre nos aplicarmos à prática da boa obra. Agora, algumas coisas que nós como crentes não podemos fazer. Versículo 2, que a ninguém infamem. Paulo está dizendo, Tito, ensina os irmãos, os crentes lá de Creta. E para nós aqui nessa noite é a mesma coisa. Ensina, primeiro, que eles não podem infamar os outros. O que é infamar? É difamar. Infamar é difamar. Falar mal, caluniar. Falar da vida dos outros, manchar a reputação dos outros, é isso que é infamar. Paulo está dizendo, olha, não, a ninguém infamem. Nós não fomos chamados para isso, meus amados irmãos.
Não vamos ganhar nada com isso. E com as redes sociais aí hoje, de vez em quando a gente vê cada coisa, né? Até obreiros, pastores, né? Xingando, falando mal de pessoas. Então nós não podemos fazer isso. A ninguém, Paulo está dizendo, a ninguém infamem. Se você não puder falar bem de alguém, mas também não fale mal. Amém? É isso que Deus está exigindo de nós como crentes. A ninguém infamem. O que mais? Nem sejam contenciosos. Contenciosos significa briguentos. O crente não pode ser briguento. Não podemos ser briguentos, gostar de briga, de confusão. Não. Nem sejam contenciosos. Não, o crente tem que fugir de confusão, de briga. Mas, irmão, se você gostar de confusão e de briga, de você gostar de discussão, de entrar em contenda, é porque você está precisando dar lugar para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Porque tem muitos crentes que por qualquer razão, mano, por qualquer coisinha, ele está pronto para brigar. Ele está pronto para descer da cruz. Então, Paulo está dizendo, primeiro, para nós lembrar que nós somos crentes. Por isso que eu disse, irmão, nós temos que lembrar toda hora que nós somos crentes. Então, quando a situação quiser te levar para a briga, cai fora. Porque o crente não pode ser briguento, nem gostar de briga. Mas, a conjunção adversativa, está dizendo ao contrário disso, né? Ao invés de ser briguento ou gostar de briga, nós temos que ser modestos. O que significa que modesto? Ser uma pessoa pacífica, cordial. É isso que Deus pede de nós como crentes. Temos que ser cordiais, modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Eu vou trocar isso aqui em miúdo. Irmão, o crente não pode ser grosseiro. O crente não pode ser sem educação. O crente não pode ser ríspido. Paulo diz que nós temos que mostrar mansidão para com todos os homens. Não significa mostrar mansidão para com todos os homens, não significa que você vai ser um saco de pancada, que você vai deixar todo mundo passar por cima de você, pisar em você. Não é isso. O que a palavra está dizendo é que o crente nunca pode reagir com grosseria, com violência. Não, nós somos proibidos disso. Certo? Se você se sentiu desrespeitado nos seus direitos, tem o caminho certo, tem a justiça. Vai, se você acha que vai no advogado, vai pelo caminho certo. Mas o crente, irmão, meu Deus do céu, se alguém te fechar lá no trânsito, tem gente que é crente, irmão, ele está prontinho para dar, já xinga, já diz aquele monte de palavrão, já desafora a pessoa. Irmão, você tem que lembrar que você é crente. É a primeira coisa que nós estamos aprendendo aqui. Nós temos que nos lembrar que nós somos crentes. E nós, como crentes, nós não podemos agir igual o povo lá do mundo, que não conhece a Deus. Então o crente tem que ser cordial. Ele não pode ser grosseiro, ele não pode ser mal educado, ele não pode ser ríspido. Ele tem que ser cordial, ele tem que ser pacífico. Resolver as coisas como um cristão resolve. Não com briga, não com desaforo, não agindo com falta de educação com os outros, com grosseria. Então nós estamos vendo aqui como crentes devem agir e como ele não deve agir. A segunda coisa que nós temos que nos lembrar, versículo 3. Primeiro, nós temos que nos lembrar de quem somos. Nós somos crentes. E como crentes, nós temos que agir segundo a vontade de Deus. Não é segundo a nossa própria vontade, não é agir de acordo com o que o mundo age. Em segundo lugar, nós temos que nos lembrar de quem nós éramos. Irmão, nós nunca podemos deixar de nos lembrar
de onde Deus nos tirou, de quem a gente era no passado. Versículo 3: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Paulo está dizendo, ora, vocês lembram, fala para eles, Tito, para eles não esquecerem de quem eles eram, para eles entenderem que esses comportamentos ficaram no passado, não podem mais viver dessa forma. Então, primeiro, noutro tempo, nós éramos insensatos, sem juízo. Por quê? A gente beijava deuses mortos, ídolos mortos. Era uma insensatez. Muitos de nós viviam envolvidos com demônios, com espiritismo. Insensatez diante da vontade, do caminho certo do Senhor. Éramos insensatos. Por quê? Porque a gente só pensava nos prazeres da carne. A gente não se lembrava ou não sabia que nós temos uma alma e um espírito, que um dia eles vão comparecer diante de Deus. Ou vamos para o céu, ou vamos para a perdição eterna, Mas no passado a gente vivia só para satisfazer os prazeres da carne. Isso era insensatez. O que mais? Noutro tempo, éramos o quê? Desobedientes a Deus, a palavra do Senhor, as leis do Senhor. Desobedecia o pai, desobedecia a mãe, desobedecia o patrão. A nossa linha era de rebelião, era de rebeldia. Então, Paulo está dizendo, irmão, no presente, a gente agora não pode ser mais insensato, porque isso foi só lá no passado. Nós não podemos agora ser desobedientes. O nosso abecedário agora é obedecer a Deus, a sua palavra, às autoridades constituídas. O que mais? Extraviados, que é o mesmo que desviado, desgarrados, do aprisco do Senhor. Vivíamos desviados do caminho da verdade, do Deus verdadeiro. Mas hoje não. Nós fomos encontrados e hoje fazemos parte do aprisco do Senhor. Você pode dar glória a Deus? O que mais que nós temos que nos lembrar? Que no passado, a gente vivia servindo a várias concupiscências e deleites, ou cobiças, paixões carnais. A gente vivia na prática do adultério, da prostituição. Tem coisa que a gente lembra assim, só de relapso, para a gente não esquecer do que Deus fez na nossa vida, mas a gente não gosta de ficar nem pensando, porque são coisas vergonhosas. A gente vivia muitas vezes roubando, vivia dominado por todo tipo de paixão carnal e deleites pecaminosos. O que mais? Vivendo em malícia. Era assim que a gente vivia. Viver em malícia, ou seja, a gente tinha um comportamento dúbio, A gente se comportava com segundas intenções. Muitas vezes, a gente agia com segundas intenções. Isso que é viver em malícia. É agir com segundas intenções, que não são boas, E assim a gente vivia. O que mais? Inveja. A gente vivia em inveja. Pastor, mas e não tem crente invejoso hoje, não? Será que tem? Mas é porque não foi ainda liberto, Porque tem muita pessoa que aceita Jesus como Salvador, e eu creio que a maioria dos irmãos que estão aqui, ele faz uma entrega completa ao Senhor. Uma entrega total. E aí Deus também transforma ele por completo. Mas tem gente que a entrega dele é por etapas, Ele vai entregando ao Senhor assim meio por etapa. Ele não faz uma entrega total, ele vai entregando as partes, Meus queridos irmãos, inveja não pode fazer parte da nossa vida, E não tem razão
não tem nenhuma razão para nós termos inveja. Por quê? Porque o plano de Deus, a gente só aprende isso quando a gente aceita Jesus, quando a gente se torna um servo de Deus, uma serva de Deus. Aí nós aprendemos que não há razão para termos inveja de ninguém. Por quê? Porque Deus tem um plano específico para cada um de nós. O plano do Senhor para a vida de cada um de nós nunca é igual a ninguém. O plano de Deus é especial para cada um de nós. Então o que é seu, é seu. O que Deus planejou para a sua vida é seu. Então não tenho razão para invejar de ninguém, porque o plano que Deus tem para o irmão é o plano de Deus para ele. O que Deus quer dar para ele é dele. O que Deus deu para mim é meu. Então nós não precisamos ter razão de invejarmos. O que mais? A gente vivia sendo odiosos e odiando uns aos outros. Odiosos, ou seja, as pessoas nos odiavam por causa do nosso comportamento. Muitos de nós eram odiados, né? Porque o nosso comportamento era terrível, ruim demais. Então as pessoas nos odiavam e a gente também odiava uns aos outros. Não é verdade? A gente tinha inimizades ferrenhas, inimizade de morte. Pessoas que você cortava volta delas. Pessoas que você não suportava nem ouvir falar do nome delas, que a gente não conhecia a Deus. Mas e agora? Será que tem gente que na igreja ainda tem esse comportamento? Alguém que ainda odeia os outros? Veja o que João escreveu. Coloca para nós a mídia aí. 1 de João 2, 9 a 11. Tem um microfone aí para você ler para nós, Mojo? Descansar a voz aqui. 1 de João 2, 9 a 11. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Não nasceu de novo. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Obrigado. Então precisa ser mais claro. Então isso mostra que muitos na igreja ainda não nasceram de novo. Porque o João está dizendo que eles estão nas trevas. Por quê? Porque ainda tem isso no coração, ainda não foram libertos disso. O coração é mau. Coração que tem ódio dos outros, às vezes até do próprio irmão na fé. Então isso não pode, na vida do salvo, né? Então, irmãos, nós não podemos nos esquecer de quem éramos. E as práticas do nosso passado, elas não podem continuar na nossa vida presente, porque no passado o ódio não pode ter lugar em nosso coração. E em terceiro lugar, nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus fez em nossa vida. Nós nunca podemos nos esquecer daquilo que Deus fez na nossa vida. Versículos 4 a seguir. Diz aí a palavra do Senhor: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus nosso Salvador para com os homens, verso 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Irmão, nós não podemos nos esquecer, temos que nos lembrar todo dia de quem éramos e do que Deus fez na nossa vida. Ele nos salvou da situação que nós vivíamos, nos libertou de todas essas práticas aqui, que a gente leu aqui no versículo 3. Foi a benignidade, o amor, a misericórdia do Senhor, porque Deus, Ele não era obrigado a nos salvar.
Porque tem muito crente, pelo seu comportamento, irmão, tem crente que parece que ele não conhece isso. Porque tem muitos que se comportam na igreja como se ele estivesse aqui fazendo um favor para Deus. Qualquer coisinha ele ameaça entregar o cargo, sair da igreja, ir para outra igreja ou desviar. É como se ele achasse que ele estivesse aqui fazendo um favor para Deus. Irmão, nós estamos aqui pela benignidade de Deus, é pelo amor de Deus, é pela misericórdia do Senhor. Nós estávamos perdidos, indo para a perdição eterna, mas diz aqui que apareceu em nossa vida a benignidade, o amor de Deus, e assim o Senhor nos salvou. O verso 5 faz questão de frisar que não foi pelas obras de justiça que nós fizemos. Não, nós não fizemos nada para merecer a salvação, nenhuma obra de retidão. Não estamos aqui por nenhum mérito, nenhuma obra que fizemos. Não foi por elas, porque as nossas obras eram más, como a gente viu aqui no versículo 3. Mas foi segundo a misericórdia, irmão. Foi Ele que nos alcançou, a benignidade, o amor. Todo dia nós temos que se lembrar disso para a gente glorificar o Senhor. Todo dia nós temos que lembrar o que Deus fez por nós e glorificar a Ele. Então, pela sua misericórdia, nos salvou. De que Deus nos salvou? Ele nos salvou da culpa do pecado. O que nós fizemos no passado, todas essas coisas aqui, do verso 3 e outras, hoje nós não sentimos nenhuma culpa, porque o sangue de Jesus foi derramado e Ele nos perdoou. Então nós fomos salvos da culpa do pecado. Hoje você não precisa e não deve aceitar nenhum sentimento de culpa por aquilo que você praticou no passado. O Senhor já te libertou, o Senhor já te lavou, o Senhor já te perdoou. Aleluia! De que nós somos salvos? Da escravidão do pecado. Da escravidão do pecado, do poder dele. Hoje o pecado na vida do crente, na nossa vida, não é mais um hábito, não é mais uma prática contínua. Por quê? Porque o Senhor nos libertou da escravidão. Nós não somos mais escravos da bebida, não somos mais escravos da prostituição, não somos mais escravos dos vícios e de nenhum outro tipo de pecado. O Senhor nos libertou, Ele nos dá poder para todos os dias renegarmos o pecado. Isso é salvação. De que mais que o Senhor nos salvou? Da condenação do pecado. O que nos reservava era a morte eterna, por causa da condenação do pecado. Mas Romanos 8:1 nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso o crente não tem mais nenhum medo da morte, não tem medo do inferno, né? Não tem medo da condenação eterna, porque nós cremos em Jesus, Ele nos perdoou, Ele nos libertou e nos deu, aleluia, a certeza da vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Ele nos salvou e nos regenerou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A regeneração é o mesmo que o novo nascimento. Nós nascemos de novo. E o Espírito Santo fez uma obra de transformação em nós. E o verso 6 diz que o Senhor Deus, Ele derramou abundantemente sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar em nós quando aceitamos a Jesus. Ele operou em nós o novo nascimento e Ele também nos encheu. Fomos batizados no Espírito Santo. A maioria aqui, eu creio que foi batizado já no Espírito Santo. Fomos cheios do Espírito Santo. E o Senhor, Ele não tem escassez para derramar o seu Espírito Santo.
é com abundância. É com abundância. Louvado seja o nome eterno de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diz mais o versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, olha o que Deus fez, Ele nos justificou. É como se a gente estivesse agora num tribunal para ser condenado. Mas de repente o juiz bateu o martelo e diz, como o hino que os adolescentes cantavam, né? Está livre, está absolvido, está perdoado. Ser justificado é isso, irmão, nós estamos perdoados. Deus nunca vai lançar em rosto nenhum dos nossos pecados, porque Ele nos perdoou e nos justificou, por causa do sangue do seu Filho Jesus, lá na cruz do Calvário. E a última bênção aqui, para você dar um glória a Deus bem forte, que além de ter nos salvado, de ter nos regenerado, de ter derramado o seu Espírito e nos dado o seu Espírito, além de ter nos justificado, nos absolvido de toda condenação e culpa, diz o final do verso 7, que Ele nos fez herdeiros da vida eterna. E pode glorificar o Senhor, somos herdeiros da vida eterna. Irmão, por que você está com essa tristeza no coração, achando que não vale a pena servir a Deus? Você tem que se lembrar do que Deus fez na sua vida e daquilo que Ele tem para nós. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, vale a pena ser crente. Ainda que corte o nosso pescoço, vale a pena ser crente. Ainda que nos apedrejem, vale a pena, porque aquilo que Deus tem preparado para nós não se compara com nada neste mundo. Então, nesta noite, irmão, vamos nos lembrar de quem somos. Irmão, nós somos crentes. Amém? Irmão, você não pode ficar xingando, você é crente. Você não pode ficar brigando com os outros, você é crente. Você esqueceu que você é crente? Você não pode ficar passando os outros para trás, você é crente, irmão. Você tem que se lembrar disso, eu tenho que me lembrar disso, nós temos que nos lembrar disso todos os dias. Temos que nos lembrar quem éramos, de onde Deus nos tirou. E nós temos que nos lembrar daquilo que Deus fez por nós. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé. Glória ao nome de Jesus. Oh, nunca esquecerei. Oh, nunca esquecerei. Oh, nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Salvou-me da morte do mundo e do mal, nunca esquecerei. Salvou-me da morte do mundo e do mal, nunca esquecerei. Salvou-me da morte do mundo e do mal, nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Senhor meu Deus, nós te glorificamos. Oramas tereminácia. Muito obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Porque nós somos crentes, Senhor. Obrigado, Deus, o Senhor tem nos chamado para fazermos a diferença. Uriamácia anderemasi. Oh, aleluia. Decarumanacheia. Obrigado, Deus, por ter nos tirado do abismo do pecado, da escravidão do pecado e de Satanás. Oh, aleluia, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. O Senhor nos salvou, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo e nos fez herdeiros da vida eterna. Uriamaciantenemasi. Oh, aleluia, muito obrigado, Jesus. Não deixa nós sermos esquecidos, Senhor.
Oh glória, não deixa nós nos esquecermos que nós somos crentes. Não deixa que nós nos esqueçamos, Senhor, de quem nós éramos. Uriamassi. Não deixa nós nos esquecermos, Senhor, da grande obra que o Senhor fez e ainda faz, Senhor, na nossa vida. Que nós saiamos daqui, ó Deus, com o propósito de não nos esquecermos dessas coisas, Senhor. Oh, aleluia, sustenta a tua filha, sustenta o teu filho, Senhor. Oh, aleluia, precisamos de graça para continuarmos fazendo a diferença. Precisamos da tua ajuda, Senhor. Oh, glória a Deus, abençoa o teu povo nesta noite de maneira especial. Te louvamos, Pai, no nome santo de Jesus. Vamos louvar a Deus para nós ofertarmos, contribuirmos com a obra do Senhor. Aleluia. Vamos cantar aqui, Pastor Viana. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Cento e 93, irmãos. Tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouco. Medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia.
Peço oração pelo meu primo Edmar, que infartou no dia de hoje e carece de oração da igreja. Quem está pedindo é a irmã Rosilene, lá da Congregação Progresso. Vamos orar pelo Edmar. A irmã Josiane está pedindo oração pelo seu pai que está internado. Vamos orar pelo papai da irmã Josiane. Também o pastor Heider está rogando por ele, pelos seus familiares, pelo passamento do seu tio José Caetano, que faleceu. Ele agradece aos irmãos que oraram por ele. Vamos orar pelo pastor Heider e sua família, né? Temos aqui a justificativa de alguns obreiros, motivo de saúde, presbítero Suélio, e também as justificativas do evangelista Jailson e evangelista Lucinaldo. Amados irmãos, no próximo domingo, queremos lembrar os obreiros da nossa reunião quadrimestral, cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Após a escola dominical, estaremos aqui para iniciarmos a nossa reunião e, como de costume, haverá o trabalho ali para as irmãs. Todas vocês, irmãs, estão convidadas para participar e é uma bênção, tá certo? Glória a Deus. Vamos então agradecer ao Senhor e vamos lembrar desses pedidos, né, de oração para que o Senhor possa dar vitória. Amém? Vamos orar. Pastor Divino Carlos orando e nos dando a bênção. Isso, pastor. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Oremos juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar ao Senhor por esta oportunidade gloriosa que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, cultuando a Ti, exaltando o Senhor na beleza da Tua santidade e ouvindo mais este ensinamento que o Senhor nos trouxe do céu. Ó Deus, que possamos guardar o que aprendemos aqui, Senhor, que possamos colocar em prática, fazer estas coisas que são da nossa obrigação como crentes, Senhor, que nós não vamos esquecer das nossas obrigações de fazer aquilo que é determinado a nós fazer, mas que nós possamos lembrar, Senhor, de coisas que nós não devemos fazer. Ó Deus, nos ajude a caminhar e a vencer a cada dia. Queremos chegar no céu, Senhor. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Continua abençoando o pastor da igreja, o nosso pastor Adejair, nos instruindo, nos ensinando a Tua palavra, Senhor. Abençoa os irmãos que se esforçaram para estar na Tua casa nesta noite. Leva o Teu povo em paz e em segurança, Senhor. Muitos pedidos de orações, Senhor, foram feitos aqui nesta noite. Pessoas que perderam o seu ente querido, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas, ó Deus, que sofreu infarto, ó Deus eterno. Estenda a Tua mão sobre esses doentes. Abençoa os Teus filhos, os Teus servos, Senhor. Nos livra de todos os males, de todas as doenças, de todas as pestes, de todos os acidentes. Senhor, nos dê outras oportunidades de voltarmos aqui, ó Deus, mas se o Senhor voltar, nós queremos participar do arrebatamento da igreja. Leva-nos, Senhor, porque temos sede, temos esperança do céu, ó Deus. Pai, se conosco, no nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Estenda a sua mão, meu querido. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, permaneça sobre o povo de Deus hoje e sempre. Juntos digamos bem forte. Amém. Glória a Deus.